Tudo jóia aí, turma? Professor Caio aqui para ajudar a gente com os fones e as configurações aí no Windows para a gente tentar fazer a nossa aula rodar um pouco mais descomplicada, certo? Primeira coisa que a gente precisa saber, que fone de ouvido você está usando, é importante. Precisamos saber também quais são as conexões que você tem aí no seu computador ou notebook, certo? Então vamos começar pelo mais comum, ó, fone de ouvido para celular. Fone de ouvido para celular, geralmente ele tem três funções ao mesmo tempo: escutar ao lado esquerdo, escutar ao lado direito e falar no microfone, certo? Geralmente, a maioria dos fones para celular, 99%, vem com esse conector aqui. Sim, precisa saber qual é o conector. Conector P3. O conector P3, acompanha aqui comigo, ó, ele tem 4 segmentos e 3 anéis divisores. Precisa saber isso, dá uma olhada. O primeiro segmento é o sinal do microfone aí do seu fone. Espera aí que a câmera parou de focar. O segundo segmento é o sinal do negativo. O terceiro e quarto segmento são os positivos, né, os sinais do lado esquerdo e direito do fone. Então, nesse conector, você tem o sinal do microfone, o fone esquerdo e o fone direito. Beleza? Vi muitos alunos e muitos professores usando esse outro tipo de fone aqui, tipo headset, né? Que você ouve aqui nos headphones e fala no microfone. Existem alguns desses que vêm com conectores iguais aos de fone de celular comum. Existem outros que vêm com outro tipo de conexão, que nem o caso do meu aqui, ó. Ele vem um fio lá do fone e divide para 2 conectores, certo? E aqui a gente tem conector P2, 2 conectores P2. Qual é a diferença? Num primeiro momento a gente olha, ó, ver se a câmera vai focar. A gente olha e parece tudo igual. Mas a câmera tá difícil aí de focar, né? Mas acompanha comigo. O P2 ele tem 3 segmentos. P3 tem 4 segmentos, 3 anéis. O P2 tem 3 segmentos, 2 anéis. Qual que é a diferença? Esse daqui não é conjugado no único conector o fone e o microfone. Eles são separados. Então, ó, esse cara aqui é só para você pôr o som que você vai ouvir e esse cara aqui é só para você pôr o som que você vai falar. Então, aqui você tem um conector para cada função e aqui você tem um conector com as duas funções. Isso é importante para a gente entender como é que a gente vai colocar lá no computador, porque isso influencia e muita gente acaba morrendo na praia. Então vamos lá. Caso o seu computador ou notebook, principalmente os mais modernos, você vai olhar lá, pode ser que ele tenha um conector fêmea desse, um buraquinho desse, que nem tem no seu celular para pôr o fone de ouvido. Se ele tiver um desse só, provavelmente ele vai estar estampadinho num desenho aqui embaixo, um arquinho que significa fone barra microfone. Ou seja, o mesmo conector ele é usado para o fone e para o microfone, certo? Outros tipos de CPUs e notebooks não vão ter um só, vão ter 2 conectores fêmeas. E aí um vai estar estampado com arquinho, que é o fone, e o outro vai estar estampado com o microfone. Então um só para escutar e um só para falar, seja no painel frontal ou no painel traseiro, né, de CPU. Geralmente notebook vai ser um lado só. Bom, esse carinha aqui, ele foi feito para usar fones desse tipo, ó, que você tem um conector para cada função. Então, um para escutar e um para falar, certo? O que acontece se você tem uma CPU aí ou um notebook que nem o meu e você tem um fone de celular? Tá vendo? Ó, fone de celular. Eu tenho um conector só, mas eu tenho 2 portinhas fêmeas lá. O que eu vou fazer? Bom, se você conectar na parte de fone, esse fone de ouvido de celular, ele vai funcionar só a parte de escutar e vai eliminar a parte de falar. Por isso que é importante entender as conexões aqui, porque muita gente acaba morrendo na praia nesse instante. Então, se você colocar, lembrando, hein, computador que tenha esse tipo de conexão, um para o fone, um para o microfone.
Se você colocar esse aqui no fone, você vai conseguir ouvir, né, a aula, mas não consegue falar. Para você falar necessariamente nesse tipo de conexão, você vai precisar de um adaptador, que ele entra um conector aqui e divide para 2. Assim você pode ligar o fone e o microfone. E aí o seu fone de ouvido de celular vai funcionar, que tem um conector só, vai funcionar no que tem 2, dividindo lá os sinais, um para o fone, um para o microfone. Se você tiver um igual meu nessa conexão, tá tudo certo. Ó, um fone desse lado, o microfone do outro lado. Até aí, beleza. Mas imagina que o seu notebook ou o seu desktop não tem 2 furinhos que nem o meu. Ele tem um só. Daquele que a gente comentou, que os dois estão na mesma conexão. O arquinho do fone / microfone. Mas aí você tem um fone que nem o meu, ó. 2 conectores. Aí você vai precisar de um adaptador. Que nem esse amiguinho aqui, ó. Você conecta o fone, o microfone, e ele transpassa 2 conectores para um só P3. Então ele troca 2 conexões P2 por uma conexão P3. Então se o seu computador só tem um furinho lá e você tem um fone de 2 conectores assim, você vai precisar necessariamente de um adaptador desse tipo. 2 entradas fêmeas P2, uma saída macho P3, certo? Tem desses conectores de várias formas. Esse aqui é de um jeito, tem outros que são menorzinhos. Eu tenho esses adaptadores para vender, quem precisar, tá? É só entrar em contato comigo. Mas em lojinha que vende material para celular você também deve encontrar fácil. Lembrando que CPU geralmente tem padrão de cor. Fone de ouvido geralmente vai ser verde, microfone vai ser rosa, certo? Então, entendendo aqui as conexões que a gente faz, vamos lá pro controle do Windows, tá bom? Vamos lá agora no Windows para fazer o nosso roteamento do som e do microfone. Vamos lá.